de livre em que nós praticamos a leitura junto com a apresentação da história. Isso significa que nós precisaremos fazer o máximo de silêncio possível para ouvirmos a leitura um do outro. Óbvio que eu tento fazer a melhor leitura possível. Vou lendo pausado, respeito ponto, respeito vírgula, e toda vez que aparece o travessão, eu brinco com a voz daquele personagem. Se é um personagem feminino, eu faço uma voz mais feminina. Se é um personagem masculino, eu faço uma voz mais masculina. Se é um personagem velhinho, eu faço uma voz de velhinho. Não sei. Tá? Você tem que tentar brincar com a voz, ok? Se o personagem tá bravo, tá falando alto, eu faço essa voz brava e alta. Se o personagem tá com vergonha, eu faço uma voz de vergonha. Então eu tenho que perceber a história, Yasser, para que eu consiga interpretar. Então eu não quero só uma leitura assim. Naquela semana, a Fernanda não ia à escola, o Tomás avisou ao Geraldo assim que ele entrou atrasado na classe. Não, gente, vocês não são robôs. Eu quero que faça uma leitura fluida, gostosa. Tereza e Júlia, sentem bem pertinho uma da outra. Puxa para trás da sua cadeira, Tereza. Isso, encaixa um pouquinho mais, bem do ladinho, porque vocês são as únicas que estão com o livro em dupla, além do Jô e o Yasser. Então, Jô e Yasser, juntam suas cadeiras bem juntinhas. A cadeira, na verdade. A mesa, tudo bem, a cadeira tem que ficar bem juntinha. Porque aí vocês conseguem deixar o livro no meio e acompanhar a leitura bem tranquilamente. Os demais alunos acompanham a leitura. Todo mundo está na página 63? Sim. Então, quando eu disser supimpa, quer dizer que é a próxima pessoa que vai ler. Então, eu vou começar aqui, ó. Vou começar aqui no Pedro Rigotti, Costa Longa. Vai para o Jojo. Vai para o Yasser. Vem para o Pedro Santa Cruz. Vem para o Davi. Vem para o Henrique. Vai para a Ana. Vai para a Valentina. Vai para a Sandra. Vai para a Isabela. Vai para a Tereza. E vai para a Júlia. E volta em mim. Mas pode ser que entre um e outro eu leia. Pode ser que eu vou começar lendo, aí vai o Pedro Rigotti, eu falo supimpa. Aí às vezes eu vou ler um pouquinho de novo, depois eu jogo pro Jojo. Eu decido a hora que eu leio. Eu sempre leio no meio dos processos, tá? Tá bom. Mas a ordem permanece. Eu sou como se fosse uma interrupção no meio da ordem. Compreendem? Muito bem. Todos juntos vamos ler o nome da história de hoje. 3, 2, 1. A Fernanda no hospital. Só pela imagem, pessoal que tá lá em casa, ó, no canal Lucky Lume, ó. Só pela imagem dá para imaginar o que está acontecendo na sala da Fê, né? Ó, todo mundo está fazendo o quê, gente? Olhando para a carteira. E a carteira está? A carteira está vazia. Ou seja, de quem que será que é essa carteira? Da Fernanda. Deve ser, né? E tá todo mundo com aquelas caras assim, tipo, cadê a Fê, né? Então, acompanha a leitura. Quando eu disser supimpa, grifa a palavra que foi lida e o próximo continua a leitura. Fala, Pedro. Olha o tamanho da Acho que quiser economizar tinta. Olha o tamanho do meu marca-texto. Verdade. Naquela semana, a Fernanda não iria à aula. O Tomás avisou ao Geraldo assim que ele entrou atrasado na classe. Você ouviu, Geraldo? A Fê não vem na aula por 2 semanas. Supimpa. Semanas? Óbvio, a última palavra que eu li. Semanas. Como assim 2 semanas? Bem alto, Pedro e Gotti, para todos ouvirem. Como assim 2 semanas? Só um minuto. Tereza. 0 barulho. Quem leu o Rigotti. Vai. Os pensamentos do Geraldo começaram a se
embolar dentro da cabeça dele. Vai até o fim do parágrafo. Poderia acontecer para obrigar alguém a faltar 2 semanas na escola. Viajou alguém? Parou? É uma pergunta. Olha o ponto de interrogação. Viajou alguém? Viajou? Alguém morreu? Alguém morreu? Está com alguma doença muito contagiosa? Ou seja, o Geraldo tá pensando, né? O que faz uma pessoa faltar 2 semanas na escola? Viajou? Aí ele exagerou. Morreu? Claro que não, né? Ou tá com uma doença contagiosa? Pode ser, né? É, mas é porque o Tomás e o Geraldo são exagerados, né? Está com alguma doença contagiosa? Supimpa do contagiosa. Aí segue Jojo com a leitura. Ó, vai ser voz do Tomás, tá, Jojo? Vai. Ele sofreu um acidente. A Janaína disse. O Tomás continuou. Mas acidente é uma daquelas respostas da Janaína que não respondem e não explicam nada. Reclamou o Geraldo. Que tipo de acidente? De carro? De bicicleta? De avião? Derrubar um copo de suco? É um acidente? E ninguém falta à escola por 2 semanas por causa disso. Disso, Supimpa. Ai, como ele é engraçado, o Geraldo, né? Ele falou. A Janaína disse pro Tomás que a Fernanda tinha sofrido um acidente. Aí o Tomás e o Geraldo pensaram. Ah, mas falar que sofreu um acidente é uma daquelas respostas que não responde nada. Ela tinha que ter dito qual acidente, né? Tipo, de carro? De bicicleta? De avião? De avião é exagerado. É. Ou ele falou, ou derrubar um copo de suco. Porque derrubar um copo de suco é um acidente. Mas isso não é motivo de a pessoa faltar 2 semanas da escola, né? Professor, eu não tô achando disso. Achou, né? Então tá bom. Calma. Mas o Tomás não sabia que acidente era. Porque no meio da explicação da Janaína, o Geraldo entrou na sala e o Tomás parou de prestar atenção nela para contar para o Geraldo que a Fê não iria à aula por 2 semanas. Agora é o Yasser. Fala do Geraldo. Isso. Pode grifar a palavra semanas. Supimpa em semanas. Na outra página? Já virou para outra página. Vai lá. Aí o Yasser vai ler a fala do Geraldo. Grifa de novo. Aqui, ó. Pedro Rigotti. Foi semana. Aqui. Aqui, ó. Acidente. O Geraldo Se som dizer, desiste, tá? Existe. Eu não consigo falar. O Geraldo desiste. Desiste de descobrir com a Tomás e Marta a Janaína. Supimpa e Janaína. Então o Yasser leu pra gente. O Tomás e o Geraldo, né? Estavam lá com aquele pensamento de o que será que aconteceu com a Fernanda? Qual o tipo de acidente? E aí ele diz: Janaína,
Eu não escutei. Como assim acidente? Olha, a próxima vez que eu tiver que interromper vocês duas, eu vou tirar o livro de vocês. Eu só tô tendo que chamar a atenção de vocês duas. Ó, silêncio, vocês duas. Vocês parem de brigar e entram no consenso. É só apontar com o lápis onde parou a leitura uma para outra e vida que segue. Ok? Então tá bom. Janaína, eu não escutei. Como assim acidente? O Geraldo desiste de descobrir, contou mais e parte para Janaína. É melhor saber da fonte, né? A fonte do saber. A gente ainda não tem muitos detalhes, Geraldo, explica a Janaína. Mas ela tá bem. Está no hospital sendo bem cuidada. Daqui a 2 semanas, ela deve voltar. Supimpa em voltar. Segue a leitura. Pedro Santa Cruz. Aí o Pedro Santa Cruz vai fazer a fala do Geraldo. Só que o Geraldo vai perguntar isso exasperado. Ou seja, ansioso. Vai. Mas a gente vai ficar sem saber o que aconteceu com ela por 2 semanas. Veja, tem um ponto de interrogação junto com um ponto de exclamação. É ou não é? Olha lá, Tereza. Olha lá, tem um ponto de exclamação junto com um ponto de interrogação, não tem? Então é uma pergunta exagerada, exasperada. Não é assim. Então interpreta melhor. Vai lá. Ele tá perguntando assim. Vai, quero ver. Bem alto e forte, isso. Mas a gente vai ficar sem saber o que aconteceu com ela por 2 semanas? O Geraldo perguntou exasperado. Acho que um pouquinho mais, né, Pedro? Mas já melhorou. Ele tem que falar assim, mas a gente vai ficar sem saber o que aconteceu com ela por 2 semanas? Supimpa em semanas? O Geraldo perguntou exasperado. Segue Davi. O Davi vai fazer a voz do Tomás falando junto com o Geraldo. Como que ele vai fazer 2 vozes ao mesmo tempo? Não sei. Se vira. Vai, Davi. O Geraldo perguntou exasperado. Podemos ir visitá-la? O Tomás perguntou junto com o Geraldo. Podemos ligar para a mãe dela? Para um pouquinho. Davi, veja a diferença, ó. Podemos ir visitar ela. Podemos ir visitar ela? Não é uma pergunta? Então, entonação de pergunta, tá, Davi? Lê de novo. Vai. Do podemos. Podemos ir visitar ela? Vai. Podemos ir visitar ela? O Tomás perguntou junto com o Geraldo. Podemos ligar para a mãe dela? Opa, pergunta. Entonação de pergunta. Podemos ligar para a mãe dela? É uma afirmação. Eu quero uma pergunta. Vai. Podemos ligar para a mãe dela? Podemos ligar para a mãe dela? O Benjamin. E se a gente for agora? E se a gente for agora? O Carlos deu a ideia. Ideia. Supimpa em ideia. E se a gente for... Gente, parece vocês, né? Essa turma do Geraldo. Tudo gente desesperada, né? Primeiro, a professora Janaína acabou de dizer que a Fernanda vai voltar por 2 semanas. Já quer que todo mundo saber, né? A gente pode visitar ela. A gente pode visitar ela. A gente pode ligar pra mãe dela. A gente pode visitar. E se a gente for agora? Ai. Mas Aí a... porque eles querem saber. O que aconteceu, é... Boa, boa. A gente pode doar sangue. Se a Fê precisar de sangue. Eu vi na televisão uma reportagem que dizia que falta sangue nos hospitais. Ah, imagina.
Falta sangue no hospital, Fúvia. Ai, o hospital é onde mais tem gente sangrando. Gente, isso é uma piada, né? Vocês, imagina essas crianças tudo desesperadas para ir visitar a Fê no hospital, inventa até desculpa de querer doar sangue. Quem que gosta de doar sangue? Tem adulto que doa, mas não é porque gosta. E eles já estão até fazendo campanha para doar sangue só para ter que ir para o hospital, né? Eu odeio. Não. Para de ser bobo, Arthur! Sangue que eles usam para quando uma pessoa precisa de sangue, sabe? Não é sangue que tá sangrando do machucado. Tipo vampiros? Ai, meu Deus! Vão longe, né? Gente, chega! Não acredito! A Janaína pôs ordem na sala. A Fê tá bem. A Vanessa, nossa diretora, tá tentando ligar para a mãe dela para saber direito o que aconteceu. E assim que ela tiver alguma notícia, ela vem aqui contar pra gente. Ok? Ok? Supimpa no ok. Ok? Aí sempre tem algum engraçadinho que não aceita a ordem do professor, né? Mas... Olha lá. Mas... Sem mais. Geraldo, vamos esperar a Vanessa. Cada um pega o material que separei ali na mesa e vamos fazer uma maquete de uma cidade. Gente, fazer uma maquete de uma cidade. Fazer maquete é um trabalho maravilhoso. Todo mundo deveria ficar empolgado com isso. Fazer uma maquete de uma cidade. Supimpa no cidade. E agora, Henrique, você continua. Vira a página, página 65. Vai lá. Puxa vida, maquete. Opa! O que tem depois da palavra maquete? Nossa, é desesperado. É um ponto de interrogação junto com um ponto de exclamação. Então é uma pergunta muito forte. Sabe uma pergunta meio reclamação? Vai, faz de novo. Puxa vida, maquete. Boa, boa. Puxa vida, maquete! Tipo, é hora de falar de maquete? Eu quero saber o que tá acontecendo com a Fernanda, eu não quero saber de maquete. Tipo isso, né? Uma reclamação, vai de novo. Puxa vida de maquete. Meu Deus. Segue. Vai, segue. Segue a leitura, Henrique. Foi excelente. Isso é hora de fazer maquete. Opa, é uma informação. É uma informação ou é uma pergunta? É uma pergunta. Então faça a entonação direito, vai. Isso lá é hora de fazer maquete. Isso lá é hora de fazer maquete. Segue. Ô Geraldo, nem sabia direito o que era uma maquete. Ele estava muito preocupado com a Fê, que era sua melhor amiga menina. E quem ele mais gostava para aprender alguma coisa alguma coisa agora, mas às vezes não adianta discutir. Era melhor fazer logo a sua parte da maquete enquanto esperava a Vanessa chegar com notícias da Fê. O Henrique leu pra gente. Puxa vida, maquete? Isso lá é hora de fazer maquete? O Geraldo nem sabia direito o que era uma maquete. Mas ele estava muito preocupado com a Fê, que é a sua melhor amiga menina. Olha que legal. A melhor amiga menina do Geraldo é a Fê. E de quem ele mais gostava. Para aprender alguma coisa agora. Ele não quer aprender nada agora. Mas às vezes não adianta discutir, né? Era melhor fazer logo a sua parte da maquete enquanto esperava a Vanessa chegar com a notícia da Fê. Então, depois de ouvir as explicações da Janaína, ele escolheu algumas coisas entre o material que estava lá em cima da mesa e bem em pouco tempo ele já tinha montado um prédio de 5 andares, todo de placas brancas de isopor, telhado de papel ondulado preto, tudo preso mais ou menos com palitos de dente. Segundo ele,
Era o prédio de 5 andares do centro da cidade. Como se isso fosse alguma construção importante para uma maquete. Maquete! Supimpa no maquete! E aí a Ana vai continuar a leitura. O Geraldo... E quando viu a cidade de isopor que aos poucos surgia no chão da classe, ele percebeu que não era o único com dificuldade naquele dia. O Tomás tentava finalizar o prédio que seria o hospital, mas ele não conseguia fazer a cruz vermelha que ele tinha que colar em cima do prédio, ficar em pé. Então, ele estava meio delgado, parecia mais um X que uma cruz de hospital. O prédio que Benjamin estava construindo podia ser um zoológico ou uma delegacia. E a única coisa que já estava colada eram umas grandes Grades. grades de plástico. A Fúvia, piloto de cara, disse que falhou a prefeitura, por enquanto tinha finalizado a bandeira que estaria na frente do prédio, que ela nem tinha começado a montar. Só o Carlos estava adiantado, mas por dela, ele tinha ficado responsável pela graça. E a única coisa que ele tinha que fazer era espetar umas árvores de plástico em cima de um pedaço de papel crepom verde. O Geraldo Supimpa no verde. Então a nossa querida Ana acabou de ler pra gente esse trecho que eu vou reler porque tem alguns alunos perdidinhos. Tá? Então eu vou reler. Ela leu pra gente. O Geraldo estava conseguindo se concentrar na aula. Estava? Não. O Geraldo não estava se conseguindo concentrar na aula. E quando ele viu a cidade de isopor que aos poucos surgia do chão da sala, ele percebeu que não era o único com dificuldade naquele dia. O Tomás tentava finalizar o prédio que seria o hospital, mas ele não conseguia fazer a cruz vermelha que tinha que colar em cima do prédio ficar de pé. Então ela estava meio de lado, parecia mais um X do que uma cruz. O prédio que o Benjamin estava construindo podia ser um zoológico ou uma delegacia. A única coisa que estava colada eram umas grades de plástico. A Fúvia, que logo de cara disse que faria a prefeitura, por enquanto tinha finalizado a bandeira, que ficaria no frente do prédio da prefeitura, que ela nem tinha começado a montar ainda. Só o Carlos estava mais adiantado, mas pudera, né? Ele tinha ficado responsável pela praça. E a única coisa que ele tinha que fazer é espetar umas árvores de plástico em cima de um pedaço de papel crepom verde. Ou seja, facilzinho, né? Então, crepom verde, já viu a página, a gente está na página 66, e lá no primeiro parágrafo, lá em cima, no final do primeiro parágrafo, está a palavra verde. Supimpa no verde. Segue a leitura, Valentina. Cadê o outro verde? A leitura, Valentina. Valentina vai ler. O Geraldo começou. Vai. O Geraldo começou a achar que essa maquete de cidade não ia ficar pronta nunca. Era perda de tempo. Ninguém queria saber de construir uma cidade se naquele exato momento a Fê podia estar passando por alguma coisa que eles não sabiam o que era. E como não sabiam, imaginavam que era alguma coisa ruim. 2 semanas sem ir à escola? Fala sério, só podia ser uma coisa ruim. Será que ela estava sentindo dor? E se ela precisar não ir à aula por mais do que 2 semanas? E se ela não for à escola nunca mais? E se ficar igual a aqueles
personagens de filme que ficam 2 anos dormindo em uma Cápsula. cápsula no espaço. Supimpa no espaço. Gente, o Geraldo é sempre muito engraçado, né? Olha o que o Geraldo falou, que a Valentina leu pra gente. Quem conseguiu acompanhar a leitura prestou atenção, né? Ele acabou de dizer coisas engraçadíssimas, olha só. O Geraldo começou a achar que essa maquete da cidade não ia ficar pronta nunca. É a perda de tempo. Ninguém queria saber de construir uma cidade se naquele exato momento a Fê podia estar passando por alguma coisa que eles não sabiam o que era. E como eles não sabiam o que era, eles imaginavam que só podia ser uma coisa ruim. Será, gente? Será que toda vez que a gente não sabe uma coisa é ruim? Não. 2 semanas sem ir pra escola? Fala sério! Só podia ser uma coisa ruim. Correu na tua roupa sucinha, garrafa. Agora não. Só podia ser uma coisa ruim. Será que ela estava sentindo dor? E se ela precisar não ir para aula por mais que 2 semanas? E se ela nunca mais for para a escola? Se ela ficar igual aqueles personagens de filme que ficam 2 anos dormindo dentro de uma cápsula, tipo congelado? Ó, já viajou na maionese, nesse Geraldo. Ai, ai, ai. Segue a leitura, Sandra. Então todo mundo lê não, todo mundo grifa a palavra cápsula no espaço. E tem um ponto de interrogação na sequência. Pode ser 2. Cápsula no espaço. E quem vai continuar a leitura é a Sandra. Ainda bem que antes que a imaginação do Geraldo inventasse que tinha acontecido com a Fê uma coisa pior do que dormir 2 anos numa cápsula no espaço. A Vanessa chegou na classe com notícias. Olha o que a Sandra leu. Ainda bem que antes que a imaginação do Geraldo inventasse que tinha acontecido alguma coisa terrível com a Fê, uma coisa pior do que dormir 2 anos numa cápsula do espaço, a Vanessa chegou na classe com notícias. Ufa. Antes que eles viajassem demais nessa maionese, né? Ainda bem que chegou notícia. E aí, quando ela chegou, ela logo foi bombardeada por perguntas, tipo: e a Fê? O que aconteceu com a Fê? Descobriu alguma coisa? Quando ela volta? A gente pode visitar ela? A gente pode telefonar pra ela? Pode telefonar pra mãe dela? Em que hospital ela tá? Era tanta pergunta que a Vanessa teve que esperar alguns minutos para depois contar o que tinha acontecido. Supimpa em acontecido. E a próxima que vai ler vai ser a Isabela. Tá bom. E quando? E quando ela começou a falar baixinho e não se ouviu mais nenhum pio naquela sala, a Fê mora em um prédio que não tem lugar para as crianças brincarem. Então, nos finais de semana, ela brinca em uma pracinha que tem perto da casa dela e que não é uma praça grande, não tem brinquedos, nem nada especial. É quase um quadrado de grama com uma árvore muito antiga e grande bem no meio. Meio. Supimpa no meio. Então a Isabela leu pra gente o que a Vanessa começou a contar. Começou a contar e quando ela começou a falar, ela falou baixinho. E não se ouviu mais nem um pio naquela sala. Por quê? Porque, Pedro Rigor, tá todo mundo curioso pra saber. Então todo mundo ficou em silêncio extremo pra ouvir a Fê Janaína. E ela começou a contar. A Fê mora em um prédio que não tem lugar para as crianças brincarem. Então, nos finais de semana, ela brinca numa pracinha que tem perto da casa dela. E não é uma praça grande, não tem brinquedos, nem nada especial. É quase que um quadrado de grama com uma árvore muito antiga no meio. Uma árvore muito antiga no meio. Segue, Tereza. A tia da Fê A tia da Fê, com quem ela mora. Porque a Fê mora com uma tia. Tereza, você consegue ler mais alto, tá? Para todos ouvirem. Vai. A tia da Fê com quem ela mora, porque a Fê
mora com uma tia e não com os pais, tinha contado para ela que aquela árvore já estava ali, naquele lugar, desde que o Brasil foi descoberto, que era uma árvore mais velha do que o Brasil e que os espíritos mágicos moravam no tronco dela e protegiam as crianças que brincavam ali. Olha que interessante que essa história está levando pra gente. Olha o caminho que a história está fazendo. A tia da Fê, com quem a Fernanda mora, porque a Fê mora com a tia e não com os pais. Ó, a gente descobriu uma coisa sobre a Fê agora, hein? Quem sabia disso? A gente tá sabendo que a Fê não mora com a mãe. Ela mora com a tia. E aí, como tem essa árvore muito antiga bem no meio da praça, a tia da Fê contou que aquela árvore já estava ali, naquele lugar, desde que o Brasil foi descoberto. O Brasil foi descoberto há quantos anos? Não foi em 1500? Ou seja, de 500 até 1500 até 2000 são quantos anos? 500. Mas mais que 500, porque a gente está em 2000 e... Isso, Tereza. Então aquela árvore está ali há mais de 525 anos. Ou seja, é muito velha mesmo. E a tia da Fê falou que aquela árvore, velha, mais velha que o Brasil, tem uns espíritos mágicos que moram no tronco da árvore e protegem. Os espíritos protegem as crianças que brincam ali. Mas acontece que além desses espíritos mágicos que moram no tronco da árvore, sabe quem também mora ali? Um monte de cupim. Um monte de cupim mora em seus galhos e foram comendo a árvore por dentro. E no domingo, quando a Fê se encarapitou, ou seja, subiu lá no alto, o galho onde ela estava se apoiando quebrou. E junto com o galho, a Fê caiu de lá de cima. E no final, além do galho, 2 costelas, um dedo da mão direita e 2 da mão esquerda da Fê também estavam quebrados. Então a Fê caiu e quebrou uma costela, um dedo da mão esquerda, 2 da mão direita nessa queda. Porque estava tudo comido por cupim, ou seja, estava oco. O galho estava oco, fraco por dentro. Certo? Eu acho que a árvore caiu junto. Então, junto com a costela e dedos, o galho também estavam quebrados. Grifa quebrados, supímpano quebrados, da página anterior. E a gente vai para a última página da leitura. Quem vai ler para a gente é a Júlia. A Júlia vai ler. Ela está bem. Ela está bem, Júlia. É porque tava. Ai, ela está bem. Em ela, Júlia. Ela. É pra ler, é pra ler. Ela estava bem, mas tem que ficar pelo menos 2 semanas de repouso. Podem voltar a ser os alunos esses pais da Janaína. Disse a Vanessa. Saiu da sala baixando todo mundo, aliviando e feliz. Então a Júlia leu pra gente. A Janaína falou. Ela está bem, mas tem que ficar pelo menos 2 semanas de repouso. Podem voltar a ser os alunos exemplares da Janaína, disse a Vanessa. E saiu da sala deixando todo mundo aliviado e feliz. Já ouviram essa palavra, aliviado? Sim. Aliviado é aquela sensação que a gente faz assim,
Ai, tipo, ufa. Ai, tudo bem, então quer dizer que a Fê tá bem. Ufa! Então não foi nada. A Fê não morreu. E vai voltar mesmo para a escola daqui 2 semanas. Agora eles podiam ir para o intervalo tranquilos, subir sossegados na árvore deles. E de noite, o Geraldo mostrou para a mamãe o cartão que ele e seus colegas da classe fizeram para mandar para a Fê no hospital. Todo mundo escreveu alguma coisa no cartão, ajudou a fazer o desenho e assinou o cartão. E o Geraldo levou o cartão para casa porque ele queria que a mãe dele ajudasse a escolher um daqueles problemas dos pontinhos para ele mandar para a Fê. E aí na folha seguinte, olha lá, olha o cartão que a turma fez, ó. Tá escrito: Fê, fica boa logo. Aí tem a assinatura do Arthur com uma bolinha. Aí tem um coração com vários corações e a Fê no centro. O Geraldo escreveu, o Geraldo e fez um desenho dele mesmo. O Benjamin, o Carlos, meu Deus, tem umas letras aqui que tá precisando fazer caligrafia, né, gente? Tem umas letras aqui que, olha, tá faltando caligrafia na vida desses alunos. Aí alguém escreveu, a Bia. Aí alguém escreveu, a gente gosta de você. O Douglas, olha a letra bonita do Douglas. O Douglas assinou uma letra bonita de vermelho ali, hein? Olha a letra da Beatriz, que linda, pequenininha, a assinatura da Beatriz. É, tem gente aqui que faz caligrafia, né? Muito bem. Bom, o último enigma do pontinho foi... Quem lembra? Eu não. Que foi sobre o aniversário da escola. O que é um pontinho branco debaixo da cama? Gente, o que é comum ter num piquenique? É muito comum ter no piquenique. Leite. Uma coisa que todo mundo pega assim e vai comendo assim, ó. Beijinho. Que geralmente tem também quando a gente vai no cinema. Pipoca. Então, o que são 2 pontinhos? 2 não, 1 pontinho branco debaixo da cama. Mas tem que ser engraçado. Então, é uma pipoca brincando de... Boa! Uma pipoca brincando de esconde-esconde. Um pontinho branco debaixo da cama. Entenderam? E a próxima pergunta do pontinho vai ficar para a semana que vem. O que é? Um pontinho verde brilhando na cama do hospital. O que é um pontinho verde brilhando na cama do hospital? A gente vai descobrir isso na próxima aula. O espinafre? Uma ervilha? De repente a Fê ficou com sinusite, é um catarro. Muito bem. Palmas para a história de hoje! Agora, vamos fazer a atividade de reflexão, Pedro Santa Cruz. Não é o intervalo ainda não, tem ainda 10 minutos de aula. Então, todo mundo com material de livre sobre a mesa, vamos fazer a história de a atividade de reflexão. Qual que é o nome do vídeo? Like Lume, eu vou pôr o nome do canal. Vou anotar no quadro, tá? Toda vez eu tento lembrar, daí eu coloco o nome do Então fala aí, fala assim, curta, compartilha. Curta e compartilhe, gente.